Olá, este é o Gene Papo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. Eu sou Jerusa Ribeiro, graduanda em Engenharia de Alimentos na Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui na Bahia. Estou muito feliz em estrear aqui no podcast e, como vocês sabem, estamos na nossa segunda temporada, onde estamos falando sobre experiências profissionais para engenheiros de alimentos. No episódio de hoje, vamos bater um papo com o Lucas Porto, engenheiro de alimentos egresso da UFS. Além de mim, hoje também temos a Cília, que é uma das integrantes também do podcast Gene Papo. Olá, Jerusa. Olá, ouvintes. Seja bem-vindo, Lucas. Como falei, hoje vamos entrevistar Lucas Porto. Olá, Lucas. Boa noite, Jerusa. Boa noite, Cília. Tudo bem? Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Maravilha. Então, para iniciar o nosso bate-papo, vamos lá para o início. Conte pra gente, Lucas, como você se interessou pelo curso de Engenharia de Alimentos? Ele já era sua primeira opção? Galera, essa história é bem legal, que meu interesse no curso de Engenharia de Alimentos começou na escola, que antes mesmo do terceiro ano do ensino médio. Eu estudava num colégio chamado Anísio Teixeira, aqui em Feira de Santana, e um professor meu de Química, ele era estudante do curso de Engenharia de Alimentos. Ele não era nem formado ainda, acho que estava formando. Hoje ele já é engenheiro de alimentos também. E eu comecei a me inspirar muito nele, né? Daquele lance da inspiração, quando você gosta do trabalho da pessoa, gosta do como a pessoa ensina, como a pessoa detém o conhecimento de alguma área, e aí você acaba se inspirando, se interessa pela área. E eu tinha também um colega, um amigo de infância, que dividia condomínio comigo, que ele fez engenharia de alimentos na UFS também, Marcelo. E aí eu conheci o curso através dessas pessoas, mas pelo professor também, e aí comecei a me interessar. Foi minha primeira opção, foi meu primeiro vestibular, quando eu fui pro terceiro ano, do último ano do ensino médio. Foi um momento muito feliz, estava fora de Feira de Santana, recebi a notícia, fiquei eufórico, falei, pô, que legal, vou para a universidade, vou fazer um curso bacana, curso de engenharia. Pretendia muito trabalhar na indústria, né, se for um passo que eu queria dar na minha vida, e aí eu vou contar a história um pouquinho para vocês ao longo desse bate-papo nosso também. Então, deixa eu aproveitar e iniciar o nosso bate-papo perguntando um pouco sobre como foi suas experiências na UFS, se você fez algum estágio que lhe marcou muito, se teve alguma experiência com IC, com monitoria. Conta um pouco pra gente como que foi isso. Eu fui uma pessoa que eu vivi muito a universidade, desde o princípio, né? E aí eu tive a sorte de ter pessoas que também eram apaixonadas pela universidade, pelo curso, por ensinar logo de início, de cara. Eu tive professores logo no meu primeiro semestre que era até considerado meio carrasco assim, ao longo do curso, que não aprovavam muita gente, mas que pessoas que gostavam muito do que faziam, né? Foi uma professora Fátima, acho que ela é química inorgânica, se eu não estou enganado. Primeiro semestre, é verdade, primeiro semestre. E eu tive esse primeiro contato com ela, tipo, a dificuldade da disciplina na época foi um negócio que me envolveu muito. A turma ficou muito engajada. Transpassar esses desafios, né? A gente ficou muito unido nesse período. E aqui, dali, dessa união da turma, começou uma grande história assim, da turma, né? Que foram pessoas que seguiram no curso juntas. Desde o primeiro semestre, assim, desse primeiro contato nosso, meu com a universidade, foi um negócio muito apaixonante. Aí, dali eu conheci essa professora Fátima, passei na disciplina dela e fui para o segundo semestre. No segundo semestre eu tive um segundo contato com ela de iniciação científica, né? A gente decidiu fazer um projeto junto. Ela já fazia um projeto junto com o professor Heraldo. Ele tinha um projeto grande que engloba bastante coisa sobre empoderamento de micro-regiões aqui na Bahia, né? Povoados e tal. E tinha um povoado chamado Pedra Branca, que era fruto, inclusive, do doutorado desse professor. E dentro desse projeto grande, tinha esses pequenos projetos de empoderamento, como, por exemplo, análise de água, para viabilizar análise de água local, né, do riacho local, para viabilizar a produção de alimento com água local, produção artesanal de vinho, cultivo de uva no parreiral, num ambiente que você não acreditava que podia crescer uva. E aí eu vivi isso logo no segundo semestre. Foi um negócio, pô, já cheguei na UFS, passei pelo primeiro semestre, transpassei as dificuldades do primeiro semestre, e no segundo eu já comecei uma iniciação científica tão legal. Tinha a iniciação científica, eu consegui uma bolsa
E essa grana me ajudou demais, assim, me ajudou muito mesmo. Foi um negócio que casou muito, assim, essa vivência da universidade com essa bolsa, com uma paixão que, de início, teve entre o curso, essas disciplinas, esses professores que foram fundamentais, na minha visão, para que a gente para que retesse mesmo os alunos, né? Acho que é muito importante também esse contato assim, apaixonado dos professores, dos colegas engajados em participar. Foi essa a primeira participação assim no curso, efetivamente, como estudante de iniciação científica. E aí, da iniciação científica, eu fiquei 2 anos com iniciação científica. Dentro da iniciação científica, no terceiro semestre, eu conheci uma pessoa, um colega, o nome dele é Danilo. Ele foi um dos primeiros contatos que eu tive. Ele era do diretório acadêmico na época. E aí ele fazia um trabalho bem legal no diretório acadêmico na época e tal. Eu vislumbrei aquilo ali também. Falei, pô, eu quero participar desse negócio aí. Tudo que tinha de porta aberta, eu queria entrar. Eu tô lá para viver a universidade, quero participar. Porque a universidade não é só aquele negócio de sala de aula, né? É a vivência, você tá participando de projeto, você tá engajado com o curso, com o que pode trazer de fruto para você no futuro. Participei do diretório acadêmico. E aí foi uma experiência muito legal, porque eu vi a grandeza do curso na região. Eu lembro que uma vez a gente foi fazer a Semeale, né, que era o principal evento do curso, e aí o diretor acadêmico, ele tinha uma lista com os possíveis patrocinadores. Olha que você vê como é a vida, né? Aquele negócio que Steve Jobs, ele falava no filme dele lá, que a vida tem uns pontos que a gente só vai acreditar que ele vai se conectar no futuro. Aí veja só, nesse diretório acadêmico tinha essa lista de empresas possíveis patrocinadores, e aí a gente ligava e tal, e quem ficou responsável por fazer isso era eu. Eu te ligava, ia correr atrás, e aí, num desses contatos com a empresa, vi a grandeza do curso. Minha amiga, o tanto de empresa que tinha na lista, eu falei, caramba, quando eu vi aquilo ali, eu brilhei os olhos. Eu falei, bicho, eu não sabia que tinha tanta possibilidade de trabalho. Eu sabia que tinha, mas não sabia que tinha tanta possibilidade de trabalho na região próxima. Tipo assim, não era coisa, não precisava viajar muito, sabe? Eram empresas legais, empresas de produtos que a gente vê o tempo inteiro no supermercado, na rua, que estava próximo da gente aqui. Não só as empresas grandes, né? Tinha a Nestlé, que era as principais na época, eu lembro de cabeça que a gente fechou, a Nestlé, teve uma visita que eu acompanhei, teve a Heineken que tinha aqui em Feira de Santana, que teve uma visita que eu acompanhei também. Tinha umas empresas que eram um pouco mais distantes, e aí a universidade, na época, a gente mandava um ofício e eles disponibilizavam o transporte para o evento, e a gente conseguiu levar os alunos para essas empresas também, visita técnica, muito bacana. A M. Dias Branco fazia essa visita também, empresas grandes, e tinha as empresas menores, tipo BN Mascarenhas, e uma delas foi a Adnó. A Adnó foi uma dessas empresas que eu entrei em contato, que eu busquei a participação deles, e aí ficou nisso, né? Diretor acadêmico, esse foi meu início de participação no curso, foi o pontapé ali, acho que eu entrei com gosto de gás, entrei com gosto de gás no curso, participei da iniciação científica. No final da minha iniciação científica, eu emendei no Ciência Sem Fronteiras. Estava no período de edital aberto Ciência Sem Fronteiras, aí uma colega minha, ela me falou dessa oportunidade, ela era minha colega de sala, entrou no curso comigo, me falou dessa oportunidade, e aí eu falei, beleza, vamos se inscrever, só que na época era um negócio muito burocrático, sabe? Tinha que ter nota do Enem, aí tinha que ter carta de indicação de mais de um professor, e aí a gente não ficava meio com vergonha, sabe? Não sabia qual era o impacto daquilo e tal, mas vai dar uma bobagem. O professor que acredita no seu potencial vai lá e faz a carta de indicação, um negócio bem, bem simples. A gente ficava meio com medo assim, ela me encorajou a se inscrever, eu fui lá e me inscrevi. E aí me inscrevi e passei, a gente passou no Ciência Sem Fronteiras, inicialmente para Portugal, e aí a gente teve uma oportunidade, olha que loucura, né? A gente teve uma oportunidade de mudar de país, fazendo um teste de proficiência no inglês. E aí a gente fez porque parece que teve um problema em Portugal, que o Brasil não estava querendo mais enviar estudantes para Portugal, por conta da qualidade de algumas universidades que estavam fazendo esse intercâmbio lá.
acho que os estudantes reclamaram, algo do tipo assim, e aí o governo achou por bem reclassificar para outro lugar. E a gente também achou maravilhoso, né? Oportunidade, só país ruim. Tinha assim, tinha lá Irlanda, que foi o que eu fui, Inglaterra, Coreia do Sul, Alemanha, Itália, França, só país ruim. Só que aí tinha um porém, né? Que para você ficar, você tinha que ter a proficiência. Eles davam um curso preparatório, né? Você fazia uma proficiência aqui para você falar assim, bicho, eu sei alguma coisa da língua que eu vou, né? E aí lá você tinha a oportunidade de um curso preparatório que antecedia as aulas da universidade. E aí se você passasse, tirasse a nota do teste de proficiência do país, você ficava, senão você perdia a bolsa. E aí aconteceu, a gente fez, a gente escolheu a Irlanda. Por que eu escolhi a Irlanda, né? Porque é um país de língua inglesa, na Europa, é uma possibilidade de conhecer diversas culturas. Aí a gente pensou em escrever para a Inglaterra, só que a nota de corte do teste de proficiência era muito alta até para nativo. E aí a gente ponderou isso, falou, bicho, é muito arriscado, e aí a gente foi para a Irlanda, foi uma decisão muito acertada, assim, um lugar maravilhoso, qualidade de vida muito grande. A gente ficou 1 ano e meio lá na Irlanda, né? E aí tive essa experiência bacana demais. O que aconteceu lá na Irlanda é um negócio bem interessante, porque o curso de engenharia de alimentos no Brasil é um curso bem puxado, assim, não é um curso simples, sabe? Tem uma base de engenharia muito mais forte do que o que você vê lá fora, né? Quem foi para os Estados Unidos teve essa mesma percepção que eu, quem foi para a Irlanda também teve essa mesma percepção que eu, é que o curso de Food Science, né? Food Science with Business, ciência de alimentos com negócios. Tem uma percepção, tem um período mais curto, de 3 anos. E 2 anos a mais já passa a ser uma pós-graduação, mestrado, lá, né? Não aqui, lá. Então, 5 anos para a gente aqui é um curso bem complexo. E aí, quando a gente chegou lá, quando a gente foi pegar as disciplinas lá da universidade, depois que já passou o teste de proficiência e tudo, a maioria das disciplinas a gente já tinha pegado aqui na UFES. E aí, o que foi que a gente fez? Falou, bicho, vamos pegar as disciplinas que a gente percebeu que os alunos, né, falaram pra gente que são mais interessantes, de até repetir mesmo. Por exemplo, processamento de alimentos. É uma disciplina muito interessante, processamento de alimentos, né? Porque ele fala de ingredientes, fala de processos diferentes de produção. A gente pegou microbiologia também, porque é uma visão diferente, laboratório diferente, inclusive é uma vivência espetacular. Pegamos lá também. E eu complementei, né? Eu acho que Nara também complementou, com a disciplina do mestrado lá, da pós-graduação, porque era possível fazer isso. Você se matriculava mesmo, você não precisava nem ir como ouvinte, fazia parte da grade. E obrigatoriamente uma língua estrangeira que não fosse inglês. Aí o que aconteceu? Finalizou o intercâmbio, a gente trouxe o aproveitamento, né, de disciplinas que a gente fez lá, inclusive dá para complementar na grade tranquilo, não tem muita dificuldade, é bem tranquilo de fazer. Para quem tem dúvida de dá para aproveitar, não dá. Se eu não me engano, a regra deve ser a mesma, acho que tem que bater 70% da ementa, acho que a regra hoje, bem provável que seja a mesma daquela época, então não é dor de cabeça. Quem vai pode até tirar dúvida com o professor antes, por e-mail, por WhatsApp, se a ementa está equivalente, para já pegar a disciplina que vai aproveitar. Isso é importante pra caramba também. E aí, na sequência, eu voltei para cá. 1 mês depois que eu voltei, consegui um estágio. Eu já voltei para o Brasil querendo me desenvolver na carreira, trabalhar, né, ter minha casa. Eu sempre sonhei em ter uma casa, né? Na vida tem que ter um sonho. Começar com um sonho, mesmo pequeno que seja, eu sempre sonhei com uma casa. Aí eu falei, vou comprar uma casa. E aí já comecei a pensar nisso. Aí voltei, com 1 mês que eu estava aqui, eu consegui um estágio na Adinó, a empresa que eu tinha tido contato no diretório acadêmico. E aí foi na cara de pau mesmo. Eu liguei, na verdade eu estava de moto já, eu fui lá, levei um currículo, falei e tal. E aí, por sorte também,
além de eu já ter contato com a empresa, tinha um conhecido meu que trabalhava lá. E aí eu conversei com ele, falei que estava procurando estágio, queria ingressar já na empresa para poder encarreirar e tal. Ele me deu essa oportunidade, foi meu primeiro contato assim com a empresa do ramo de engenharia de alimentos mesmo. E aí trabalhei lá com uma colega nossa também. É uma empresa bem legal, abre muitas portas para o curso de engenharia de alimentos, apoia os eventos, disponibiliza produtos, disponibiliza profissionais que dão cursos. Acho que vocês já devem ter visto, né, em alguns. Eles participam, inclusive, do mini curso de panificação junto com a J. Macedo, às vezes. Então, é uma empresa bem participativa no curso, muito legal também. E aí tive essa oportunidade, fiquei muito pouco tempo lá, porque o que aconteceu é que estagiei, e aí, na sequência, meu irmão, ele era representante de um laticínio chamado Laticínio Betânia. E aí foi quando ele me chamou e falou: Lucas, tem essa oportunidade, acho que com o que você está ganhando lá não dá para comprar a casa tão cedo e tal, é só estágio. Se você quiser trabalhar, você vem comigo aqui, acho que dá para conciliar, não é uma coisa que você bate ponto. E aí eu fui com a cara e com a coragem, nunca vendi uma laranja e fui ser vendedor. E aí, e realmente dava para conciliar assim. Era cansativo, chocava com as aulas, inclusive com a aula da professora Hélia, eu ficava na porta da sala, nas aulas, porque era toda hora o cliente ligando. E aí quando o cliente ligava, eu já estava na porta, só levantava e ia atender do lado de fora, porque eu estava, querendo ou não, estava trabalhando, né? Mas todo mundo sabia, a empresa sabia que isso acontecia e tal. E era um período que não estava tão pesado de disciplina, porque eu já estava bem desenvolvido no curso. Eram as disciplinas bem direcionadas do curso, era menos disciplina também. E deu para conciliar legal. E aí o próximo passo passou a Betânia. Aí eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, se eu ficar na Betânia, eu não vou conseguir ingressar na minha carreira. E aí resolvi tomar a decisão, eu mesmo tomei a decisão, eu falei, bicho, já tinha conseguido dar entrada na casa, e aí eu tomei a decisão e falei, vou tentar seguir minha carreira mesmo de engenheiro de alimentos, que é o que eu me identifiquei para fazer, gosto muito do curso, me identifico muito com o curso, e aí me identifiquei muito com o curso, queria seguir a carreira, eu tomei a decisão, falei, bicho, vou sair, vou procurar um estágio, e aí saí sem saber o que ia fazer, eu não tinha mesmo, não sabia o que eu ia fazer, não tinha perspectiva, e aí, mais outra coincidência, uma dessas empresas também de contato com a Semeale chamava Demais Sorvetes. Fui lá nessa empresa, bati na porta mesmo, eu falei, tô procurando um estágio, porque eu tô me aproximando do estágio curricular, daqui a pouco eu vou precisar fazer o estágio curricular, e eu já queria iniciar aprendendo algumas coisas, fui lá bater na porta, né, pedir trabalho mesmo. E aí o dono da empresa que me recebeu lá, o senhor Aroaldo, ele falou, tá bom, não consigo te pagar um salário, mas acho que de salário de estágio dá. E aí, beleza, eu vou entrar nessa aí. E fiquei nessa empresa até a matéria de estágio. Quando chegou na matéria de estágio, era com o professor Márcio, matéria muito legal. O professor Márcio, numa aula, eu cheguei numa aula, cheguei atrasado na aula, inclusive. Aí tá todo mundo conversando na aula sobre um e-mail que o diretor acadêmico tinha recebido e mandou pra gente de uma vaga de estágio na Leitíssimo. Um laticínio, eles conversando lá na sala de aula, eu falei, bicho, o que é isso aí? O que vocês estão conversando aí? Não tô sabendo disso não. Eu desligado da vida, não tinha visto o e-mail, já tinha perdido o prazo. Aí o colega Vinícius, um colega meu, me mostrou o e-mail, né, na hora. Ele falou, pô, tu não recebeu não e tal, uma oportunidade legal aqui, o pessoal se inscreveu aí, já tem entrevista marcada. Eu falei, pô, mentira que eu perdi essa oportunidade. Aí fui pensando, cheguei no estágio no outro dia lá na sorveteria, pensando, falei, poxa, velho, não custa nada, né? E aí, na assinatura do e-mail da Leitíssimo, tinha o contato da supervisora de qualidade, que foi quem mandou o e-mail com a vaga,
Aí eu peguei meu telefone e liguei pra ela. Liguei pra ela, Natália é o nome dela. Eu falei, Natália, tudo bem? Eu me apresentei, expliquei o que aconteceu. Eu falei, ó, eu fiquei sabendo dessa vaga de estágio depois do prazo que você tinha dado no e-mail lá e tal. E aí eu liguei mais para saber se é possível ainda me inscrever. Eu tenho bastante interesse em me inscrever para concorrer a essa vaga também e tal. Eu queria essa oportunidade. Tem como? Aí ela falou, não, me manda agora aí que eu vejo aqui, não tem bronca não. Mandei na hora, abri o computador, mandei na hora. E aí, acho que se eu não me engano, 2 dias depois da análise de currículo e tal, eles começaram a fazer marcar as entrevistas das etapas, né? Seguintes, aí eu fiz a etapa, e aí passou eu, que cheguei atrasado na aula lá, passou eu e passou Solimar, uma colega também do curso, e aí foi eu e Solimar para esse estágio, e esse já era estágio curricular mesmo. E aí, bicho, começou uma experiência que eu nunca imaginei ter na minha vida, assim, tipo, um negócio que, primeiro que você chega lá na cidade, eu cheguei lá na cidade, é meio desesperador, né? Você fala, bicho, é uma cidade de 12 mil habitantes e a fazenda fica a 45 quilômetros dessa cidade. Ou seja, é no meio do nada, assim. Tipo, se você esquecer um extrato de tomate, você tem que ir rodar 45 quilômetros para você comprar. É no meio do nada. Então vai comer o macarrão sem extrato de tomate mesmo. E aí fui eu chego lá, engraçado que a chegada minha de Solimar lá na fazenda foi muito legal, porque como era longe, né, não tinha ninguém para esperar a gente, não tinha ônibus, não tinha nada para a gente ir para a fazenda. E aí a supervisora que fez o processo seletivo, Natália, ela deixou o carro dela na casa de um estranho, de uma pessoa lá, e deu o endereço para a gente pegar o carro. A chave estava lá na casa e ela me deu o carro dela para eu ir para a fazenda com o carro dela. Nunca me viu na vida, não me conhecia, sabe o que eu sou. E aí a gente foi lá, pegou o carro, entrou na casa dos outros lá, pediu, se apresentou. Era a gente mesmo, a gente pegou o carro e foi para a fazenda. Desesperador, assim, a estrada horrível. A estrada é asfaltada até acabar Goiás. Tipo, no quilômetro zero de Goiás era estrada de chão, 45 quilômetros. Caótico, cenário de guerra, a estrada totalmente esburacada, lamaçal, inimaginável ter uma empresa funcionando ali. E a gente foi desse jeito à noite, chegou à noite lá, não tinha um ponto de luz, você olhava assim, não tinha um ponto de luz, era filme de terror. E aí a gente chegou graças a Deus a gente enxergou a fazenda, e chegou na fazenda. E engraçado que a fazenda na época eram as coordenadas, né? Não era tipo, ela avisando onde é que chegava. Eu não tinha como olhar no Maps, porque não tinha sinal, entendeu? E aí ela avisando, ó, tem a porteira tal, se você perder uma porteira, você ia dormir no carro. Aí a gente foi, e a gente foi nessa aventura, loucura total, chegando na fazenda de noite, e aí chegou na fazenda uma pessoa, o encarregado da fábrica, né? Recebeu a gente e ele já levou a gente para o quarto que a gente ia ficar e tal. E aí eu chego lá, e aí chegou na fazenda uma pessoa, o encarregado da fábrica, né? Recebeu a gente e ele já levou a gente para o quarto que a gente ia ficar e tal. E aí começou, bicho, um negócio, um estágio assim, surreal, assim, um negócio inacreditável. Porque todos os conceitos de qualidade, de gestão de qualidade, de importância do que é qualidade de produto para o consumidor e para uma marca, eu aprendi lá e é um negócio assim transformacional. Hoje eu conheço todas as tubulações daquela empresa. Por onde passa o produto eu conheço. Conheço toda a válvula, todo o tubo, toda a bomba. São padrões de qualidade que eu já fiz estágio em algumas empresas. Hoje não trabalho na indústria, mas já trabalhei em outra indústria, que eu vou contar. E é surreal assim, o que a empresa emprega de qualidade no produto. Só para vocês terem uma noção, existem parâmetros, né, regulamentados pela legislação para você comercializar leite. Contagem de células somáticas e tal. E a Leitíssimo, o sarrafo dela era muito mais alto. Era altíssimo, sabe?
tipo, quer saber de legislação. Sabe? A legislação do Brasil, inclusive, é bem alta para alguns parâmetros. E a Letíssimo, ela tinha um padrão muito mais embaixo. E isso fazia com que o leite deles fosse de uma característica muito particular, sabe? De que você pode confiar totalmente. E além disso, um negócio que me deixou muito feliz assim na minha vida profissional foi o gerente industrial lá que eu encontrei, que foi o cara que criou a empresa não, a empresa é uma empresa da Nova Zelândia, né, Letíssimo, é uma empresa neozelandesa, é uma empresa brasileira, nasceu no Brasil, mas os donos são da Nova Zelândia, e a pessoa que montou a planta, ajudou a fazer o projeto e tal, suspendeu a indústria, é um engenheiro de alimentos, que é um cara que eu me inspiro muito na minha carreira. É bom você encontrar pessoas com profissional como ele, né? Frederico, o nome dele. É um cara que, até hoje eu comento o nome dele assim quando eu vou contar alguma história bacana. Tem uma história legal que aconteceu, que a Letícia não chegou ao ponto de, em um momento, não receber o próprio leite. Olha que loucura. A empresa produz o leite na fazenda e chegou um período que teve uma análise que estava dentro da legislação, mas fora da faixa que a empresa adota como nível de qualidade alto. E aí simplesmente não recebeu. Não recebeu, vendeu o caminhão de leite para um laticínio, inclusive de Minas Gerais, aí da terra da professora Hélia. Acho que eles faziam queijo e tal. Só para vocês terem uma noção da importância que a empresa dá para a qualidade do produto. E, tipo, não é uma coisa de outro mundo, não é uma indústria altamente tecnológica, tem sua tecnologia de forma muito inteligente empregada, sabe? Vou dar um exemplo. Aonde acontece mesmo o processamento do leite, é um ambiente onde tem pressão positiva. Para quem não sabe o que é pressão positiva, é quando você tem um sistema como se fosse um exaustor ao inverso, né? Você põe ar para dentro da sala e aí a pressão faz com que as bactérias elas não possam entrar de fora para dentro de forma natural, né? Por uma janela, por uma fresta de uma porta. Por quê? Porque vai estar sempre uma pressão positiva de dentro para fora. É uma coisa simples, inteligente, ajuda a controlar micro-organismos naquele local. A empresa tem máquinas próprias desenvolvidas por eles de invase. Então a tecnologia da Letíssimo de invase é desenvolvida pela empresa. Negócio muito legal. Sopra a sua própria garrafa no ato do invase. Então não armazena a garrafa. Então é um negócio simples, mas bem empregado, sabe? Tudo bonitinho, um processo bem definido, com análise de qualidade periódica. A fiscalização lá, a gente chegou lá na Letíssimo, 2 dias depois, teve uma auditoria, né? Do Ministério da Agricultura. Toda empresa que tem produtos de origem animal precisa passar por essa auditoria periódica. E aí a gente, de cara, já pegou uma auditoria. E aí, pá, foi um negócio engrandecedor e tal. Só que foi uma auditoria muito leve. Tipo assim, porque o auditor, ele já conhecia, porque o auditor, na verdade, ele acompanha, né, a empresa. Ele não vai lá uma vez na vida para ver os documentos. Ele participa da vida da empresa, da criação da empresa, das primeiras documentações, do desenvolvimento da empresa. Então foi um negócio muito leve, porque o cara já conhecia como é que a empresa trabalhava, os níveis empregados de qualidade. E esse momento na minha vida, eu acho que foi um dos momentos que eu mais cresci assim, profissionalmente, por ter um gestor que era engenheiro de alimentos, que era a profissão que eu estudei para ser, por ser uma referência na área, um cara extremamente inteligente, nasceu para resolver problema, tipo, problema na empresa ele resolvia, tipo, de forma inteligente, não de forma abrupta, de qualquer jeito, mas isso ajudou muito na minha carreira profissional, esse estágio, e aí eu apresentei, sob a orientação do professor Renatinho, esse estágio, e aí com 9 meses de estágio a empresa me contratou para eu virar analista de qualidade lá, e aí fiquei como analista de qualidade, mas já pensando em ficar próximo de casa, né, porque a vida lá não era fácil, e aí eu
consegui uma oportunidade numa empresa de Nova Açores, que é uma empresa de suco concentrado. É uma empresa chama Sono Brasil, é uma empresa inglesa que se instalou, tem uma sede em Nova Açores, tem uma sede em Accra, na África. E aí o que acontece? Eu fui para essa empresa em 2017 como engenheiro de processos. O negócio, logo depois que eu me formei, eu consegui uma vaga como engenheiro de processo na carteira. É um negócio muito legal. Eu acho que o maior medo do estudante de engenharia de alimentos é nunca conseguir um emprego como engenheiro, né? Tipo, vai ser qualquer coisa, mas dificilmente vai ser engenheiro. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer. E engenheiro está na cabeça da gente, né? A engenharia que faz a nossa cabeça, é a forma de agir, a forma de resolver problemas. Como a gente é formado para resolver problemas na indústria de alimentos, desenvolver produtos, melhorar o produto para os consumidores. E independente do que está na carteira ou não, é engenheiro. Mas aí eu fui como engenheiro de processo para essa empresa. Fiquei 1 ano e 2 meses lá como engenheiro de processo. Muito bacana também a Sono. Só para vocês terem uma ideia, é uma empresa que faz produtos para exportação. Você pensa que o suco ele existe só para fazer suco? Não, ele existe para fazer vitamina C, remédio. E essa empresa, a fonte de renda principal da empresa era isso, né? Era fazer suco de acerola verde, que é quando a acerola tem um teor de vitamina C mais elevado. E aí fazia suco de acerola verde, vendia majoritariamente para exportação, além de processar outros sucos, né? Processava suco de acerola madura também, e esse suco, além de virar vitamina C, virar medicamento e tal, retirava o aroma. Por que é usar tudo isso? Empresas que fazem, por exemplo, bala, fazem pirulito e tal, eles usam, né, esses aromas para poder dar um aspecto mais natural, mais próximo daquele sabor para o consumidor. Mas o foco principal era a acerola mesmo, até para poder... É um plano também de desenvolvimento, né, da região também, aquisição de acerola de produtores, né, locais. Também tem a ver com o plano de desenvolvimento da região, né? Por isso que existe um incentivo fiscal. A empresa vai se instala com incentivo para desenvolver também a região, comprar matéria-prima orgânica. Um pouco antes de eu sair da empresa, a gente estava desenvolvendo esse trabalho, passando a preparar linhas para fazer sucos com selo orgânico, que é um negócio totalmente diferente, não pode ter contaminação cruzada, com possibilidade nenhuma de sucos que não são orgânicos. Tudo isso muito bem auditado no Brasil e auditado pelos auditores dos países que a gente vende. Eu passei uma experiência interessante que um país de maioria muçulmana, eles têm umas regras diferentes assim, de legislação, né? E aí o auditor muçulmano veio para cá para saber se a nossa matéria-prima não vinha de fazendas com histórico de maltrato de animais e etc. Coisas assim totalmente fora do nosso contexto normal, sabe? No Brasil, que são avaliadas por auditores de fora. Eu esqueci o nome agora como fala esse tipo de auditoria, mas é uma auditoria que não visa somente a qualidade do produto, mas a origem de toda a matéria-prima, como é que ela é adquirida de fato, a origem da cadeia como um todo. E aí, quando eu estava fora do Brasil, eu não tive a oportunidade de conhecer a África nas minhas viagens e tive a oportunidade, né, pela empresa, pela Sono. Eu fui a única pessoa que não era gerente da empresa que foi enviada para a indústria de lá, de Gana, na África. E aí fiquei lá 40 dias na fábrica, que aconteceu que a gente tinha feito uma implementação de processos aqui no Brasil, passar por uma fiscalização da ISO, que assegura a qualidade do produto, né? Por exemplo, Coca-Cola, Ambev, compra se a empresa tiver essa ISO. E aí a gente queria também implementar esses mesmos processos na fábrica de lá. E fui eu lá de ousado, de intruso lá também participar. Fiquei
40 dias, uma experiência muito legal também, uma cultura diferente, um lugar muito, muito parecido com Salvador, incrivelmente parecido com Salvador, mas pessoas assim, com cultura, com visão de mundo bem diferente da nossa, assim, por isso que é legal a gente conhecer outro ambiente assim, né? Forma de produzir da fábrica não é diferente, é a mesma coisa, assim, mas a forma de conduzir a produção, de dar importância à qualidade versus produtividade é diferente do que a gente vê aqui no Brasil, e por isso que a gente foi enviado para lá para fazer esse trabalho. E aí, feito isso, o trabalho continuou, né? Passaram por auditoria lá também, e aí eu consegui a oportunidade na Ambev, incrivelmente, uma vaga que eu tinha feito uma inscrição há bastante tempo atrás, porque eu queria voltar para Feira de Santana, estava próximo a me casar, e aí fui lá e consegui uma vaga na Ambev como analista de rota e entrei no mundo da logística, coisa completamente diferente assim na carreira do engenheiro de alimentos. Ninguém imagina que vai para a logística, nunca, e eu fui. Foi onde eu vi a oportunidade de voltar para a Feira de Santana, ficar mais perto da minha família, e foi isso que me motivou mais, na verdade, a vir para a Feira de Santana, não pela área em si, na época, que agora eu sou apaixonado, mas pela proximidade com a família. Isso foi muito importante. Esse foi um pouco do caminho. Eu fiquei aqui impressionada com tanta história, né? Realmente é encorajador. É bom saber que a engenharia de alimentos abre portas, que a gente tem essas possibilidades todas e que a gente deve aproveitar, né? Tudo começou com você fazendo iniciação científica e depois percorrendo diretório acadêmico, que todo mundo sempre fala, é uma experiência incrível, porque você lida com pessoas, você vive experiências diferentes de estudar, né, na aula teórica. E aí consegue ter toda essa experiência, que é muito fora da caixinha, que querendo ou não, que a gente aprende na teoria, nem necessariamente a gente vai aplicar na indústria onde a gente vai trabalhar. É bom ter esse currículo vasto, né? Me inspirou. Mas eu vou deixar Jerusa continuar aí e fazer a pergunta seguinte. Olha, me inspirou também. Eu achei muito rica a sua experiência, tanto quanto estudante e quanto já saindo da graduação. Com certeza daria um bom livro, muita coisa boa. Fiquei pensando nos seus próximos passos. O que você tem em mente? Agora que você atua na área de logística, mudou muito? Como tem sido essa experiência? É engraçado que a logística na Ambev é um negócio totalmente diferente do mundo, assim, de logística, de depósito, de transportadora, sabe? Não é um negócio muito simples, a logística na Ambev. É um mundo com muita gestão, muita gestão mesmo, com acompanhamentos a todo momento de todos os processos que você possa imaginar, tipo, tempos e movimentos de o cara pegar uma caixa, pegar um produto para montar um pedido de um cliente. E a base disso não muda se você faz engenharia de alimentos, engenharia mecânica, se você faz engenharia de produção, porque a lógica de processos, de continuidade de linha, de fluxograma de processo, de pessoas envolvidas, é a mesma. A forma que você analisa os dados, as metodologias que você analisa os dados, utilizando histograma, utilizando regressão linear, é a mesma. Então, a base do curso de engenharia de alimentos, inclusive que era pré-requisito na vaga, né, ser formado ou engenharia ou administração, se eu não estou enganado, a base ajuda demais. Porque a gente passa o curso inteiro fazendo uma regressão na calculadora, depois vai para o Excel, passa o curso inteiro pensando em diferentes análises. Se você for na iniciação científica, você vai lidar muito com correlação, né? Porque o cara que faz iniciação científica, ele vive procurando correlação, ele precisa achar alguma coisa para poder mostrar no trabalho dele, no artigo dele, e é isso que se faz na logística, sabe? Tipo, para você resolver um problema complexo na logística, porque na logística da Ambev, a gente não reinventa a roda. Tipo, as coisas elas já funcionam há anos, os processos são bem sólidos, mas precisa evoluir, precisa avançar com a tecnologia, com as frentes que o consumidor tem exigido cada vez mais de
de velocidade de entrega, de nível de serviço na entrega como um todo, a gente precisa evoluir. E para evoluir nesse ponto que se encontra hoje o mundo logístico, as análises precisam ser complexas também. E o que é que embasa isso? Um conhecimento de um curso como engenharia, por exemplo, né, que você precisa ter esse senso analítico para resolver problemas complexos, utilizando metodologias que a gente vê no curso, como o PDCA, por exemplo, que é uma metodologia que a gente vê no curso. E é interessante também que eu tive contato com gestão de qualidade também. Inclusive a Ambev está passando por uma transformação nesse momento que a gente está falando aqui agora, de marketplace, que a gente está agregando produtos, né, de fora de outras empresas na nossa logística, porque hoje a Ambev ela vai em lugares inimagináveis entregar, e se outras empresas não conseguem entregar com a logística que a gente tem, a gente entrega e cobra por isso. E para a gente agrega, é um volume que agrega, a gente tem frota para isso, gestão para isso. Só que para isso a gente precisa adequar alguns processos da indústria de alimentos, como, por exemplo, o controle de pragas idêntico ao da indústria, precisa ser idêntico, não pode ser diferente. A gestão de qualidade do CDD Ambev, ela imita a fábrica, apesar da cobrança legal não ser a mesma, né? Porque via legislação o CDD é auditado de uma maneira e a fábrica é auditada de outra maneira, mas o CDD imita os padrões, né? Justamente para manter a qualidade, mesmo que é um ambiente aberto e tal, imita os padrões. Por exemplo, a ação de contaminação cruzada, muito parecido. Ação de controle de pragas com armadilhas, é muito parecido. Ação de controle de pragas com isolamento do cinturão, dos anéis, né? Do CDD, por exemplo. Limpeza dos anéis do CDD é parecido. Então, as experiências, os pontos que eu fui vendo durante a vida de graduação e de trabalho, agregaram demais. Principalmente, eu acho que isso, o que soma muito é a parte analítica do curso. É a coisa que mais casa, assim, sabe? Tipo, a todo momento, minha cabeça funciona como se fosse um estudante de iniciação científica. Eu preciso fazer correlação de tudo. Se uma coisa deu errado, a gente faz um exercício mental o tempo inteiro de 5 porquês, por que aquilo aconteceu, qual foi o maior impacto, qual o percentual desse impacto no todo, e aí vai cascateando, vai abrindo essa análise profundamente, e isso é a base disso, é a mesma base de análise que a gente faz no curso de engenharia. Então isso foi muito agregador para mim, na minha carreira profissional, como logístico agora que sou. E pretensão futura, eu pretendo trabalhar na Ambev minha vida inteira, até Deus dizer o contrário. É uma empresa que eu gosto bastante, é uma empresa que muda a todo momento, não deixa a gente ficar na zona de conforto, precisa estar sempre em movimento. Eu pretendo encarreirar no CDD que eu trabalho para isso diariamente, vislumbro isso diariamente para ter um conforto maior para minha família, né? Eu vivo para isso. Meu objetivo de vida é trabalhar para ter um conforto melhor para minha família, para mim. Miro como objetivo e para isso eu preciso encarreirar cada vez mais na empresa. Minha pretensão principal é sempre estar próximo de Feira de Santana, em Feira de Santana, porque é o lugar que eu gosto de viver, gosto de participar da vida da cidade, gosto de participar de coisas da cidade, gosto daqui, sou apaixonado pela cidade. E a minha pretensão principal é essa, né? Mas a gente nunca pode dizer que não vai fazer outra coisa na vida e tal, porque é muito rotativo, né? As coisas acontecem numa velocidade muito grande. A indústria é um lugar que eu fui muito feliz na indústria em termos de conhecimento. Na Letíssima eu fui muito feliz, na Sona eu fui muito feliz, nos estágios eu fui muito feliz. Então é uma coisa que me traz muito boas lembranças, porque os projetos de indústria são diferentes de projetos de CDD. A indústria tem projetos maiores, assim, grandes, que você muda drasticamente a vida da empresa. Então era uma coisa que era desafiadora, sabe? Uma coisa que eu gostava muito de lidar também. Então
Nunca fecho essa porta. Eu acho que é uma porta que está eternamente aberta na minha vida. Acredito que se eu for voltar um dia para a indústria, eu vou me adaptar, vou precisar estudar muita coisa, porque as coisas mudam constantemente. Acredito que até a grade e a ementa do curso vai mudar no futuro próximo, já mudou alguma coisa, né? Então a gente precisa sempre se atualizar. E é isso. Bom, eu achei essa parte que você falou muito interessante na questão de você querer ficar em feira, porque muita gente, a gente ouve, né, muito pessoal do curso falando que tem vontade de ficar aqui e o pessoal fala, não, tem que pensar fora da caixinha, tem que ir para fora, que aqui não tem tanta oportunidade. E é bom saber que tem sim oportunidade, que quem quiser ficar aqui acha emprego e consegue ser bem sucedido. Você foi muito coeso, né? Falou muito e falou um monte de coisa que a gente já ia perguntar, como experiências, como é o que você faz na Ambev e tal. Então, para concluir, eu vou fazer a pergunta de encerramento, que é de praxe. Qual conselho você dá para quem está aí já com o pezinho para fora da porta para sair da UFES? O que é que você acha que a gente, né, como graduando, futuro formado, futuro desempregado também, né, que vai estar aí batendo nas portas atrás de emprego, o que é que a gente tem que ter no nosso currículo? Qual é o conselho que você dá? O que é que você pode passar assim para inspirar a gente a ficar encantado ainda mais com o curso, né, e com as possibilidades? Ó, eu vou repetir um conselho que eu dei para um colega meu, um amigo de infância, que formou em engenharia mecânica há muito tempo atrás. Que quando a gente entra numa empresa, ou então busca alguma empresa para trabalhar, é importante a gente que terminou o curso agora, que está com gosto de gás aí para poder fazer a diferença, fazer acontecer e tal, que a gente consiga fazer tarefas básicas na empresa que a gente vai. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu na Ambev, né? Tipo, quando eu entrei, no armazém que é onde eu trabalho hoje, eu pedi para o meu gestor para trabalhar como se fosse um conferente por 2 meses. E ele deixou. Pô, na época eu era supervisor, aí eu falei, eu vou ser supervisor, mas eu quero trabalhar como conferente, vou fazer as funções de conferente, porque eu quero aprender, né? Eu quero aprender muito, saber tudo daquilo, para eu poder me embasar e poder desenvolver a empresa e me desenvolver na carreira também, né? Falar as coisas com embasamento. Então, o principal conselho que eu dou é isso, a gente tem que ter muita humildade para, na hora de chegar, né, nos estágios, chegar nas empresas, com o intuito, o principal objetivo de aprender. Porque sobre a empresa, sobre o curso, a gente sabe muito quando sai. Mas sobre a empresa, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Os pormenores da empresa, o operador da máquina vai dar aula em você. Ele vai dar uma aula de engenharia em você, que você, se você não tiver o coração aberto para entender que ele sabe muito mais do que você não vai ficar na empresa, entendeu? Então, esse é o principal conselho que eu dou, assim, que as pessoas que estão na empresa, elas sabem mais sobre a empresa do que a gente que está chegando. Então, é muito importante a gente aprender com elas, porque é daí que saem as ideias boas de melhoria de processo, a seguridade de qualidade, que é o que está na moda não, mas que é o que está falando mais alto no mercado, né? Segurança de alimentos. Você precisa aprender com essas pessoas também, sabe? Não é aprender com o gerente de qualidade, não é aprender com o dono da empresa, é com o cara que está operando a máquina. Aí ele vai dizer, bicho, o problema desse processo é esse aqui, o ponto crítico é esse. Ele pode até não falar com essas palavras que a gente conhece, né? Ah, o PCC é esse e tal. Ele vai falar, bicho, aqui, se eu falhar aqui, vai contaminar o produto. Então, é o ponto crítico ali, entendeu? Então, é com esse cara que a gente aprende. Esse é o principal conselho, assim. Não tenham vergonha de aprender com essa turma, porque de fato é um fato isso, gente. Eles sabem mais do que a gente, entendeu? E precisa ter muito isso vivo na cabeça, principalmente no momento que a gente está saindo da UFES. E, para complementar, não ter vergonha. Não precisa passar necessidade na vida para ser desavergonhado, não, velho. Tem que ir correr atrás mesmo, bater na porta, tirar dúvida quando tem que tirar, perguntar se tem, perguntar se pode, se não está precisando. E é isso, não tem que ter muita vergonha. Acho que a vida é corrida para todo mundo mesmo, todo mundo está aí querendo o seu lugar no sol e cada um precisa lutar também.
não tenham vergonha de nada, não. As coisas acontecem no momento que a gente nem espera, às vezes, entendeu? Então, como eu falei para vocês aqui, o negócio da Leitíssima, lá cheguei na aula atrasado. E aí fui lá, liguei para a moça e a moça foi lá e aceitou a indicação, o meu currículo, entendeu? Então, fui na cara de pau, a outra cara de pau foi na Adinó, a outra cara de pau foi na sorveteria, e não pode ter vergonha, não. O principal interessado no emprego, no trabalho, é a gente. E lembrando que o primeiro emprego é a continuidade da universidade, porque a gente vai continuar aprendendo ali, né? Então, é isso. Meus dois principais recados aí, que eu mantenho vivo na minha cabeça, são esses dois. Muito bom esses conselhos, serviu muito para mim, para o momento que eu estou vivendo, então, nem se fala. Muito obrigado. Cecília, quer falar mais alguma coisa? Eu não, para mim, essa entrevista de verdade me deixou super animada para as portas que vão se abrir para mim depois da universidade. Muito obrigada pela participação, por tirar um tempo, né, um pouquinho do seu tempo, tá aí na correria trabalhando, chegou cansado e ainda assim veio aqui participar, porque é um projeto que com certeza está transformando a minha vida como estudante, a vida de Jerusa e de muitos outros, que eu quero que esse projeto continue funcionando quando a gente deixar, né, a universidade, que ele não pare, porque realmente faz a diferença e é importante estar engajado em tudo que a UFES pode fornecer para a gente e que vai agregar no nosso currículo futuramente, né? Então, quero agradecer sua participação, o tempo que você disponibilizou, muito obrigada, e foi muito enriquecedora a sua entrevista, eu gostei bastante. Gente, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, muito legal para mim também. Sempre que vocês precisarem, estou aqui às ordens. E prometo que vou tentar aproximar a empresa que eu trabalho hoje cada vez mais da universidade, aproveitar esse movimento que está acontecendo agora por todo o Brasil. A gente vai se aproximar cada vez mais da universidade, eu acho muito importante também, até para os estudantes perderem mais o medo também de se aproximar das empresas, é bem importante. E é isso, precisando de mim, eu tô por aqui, mesmo telefone, mesmo local, tamo junto. Boa sorte a todo mundo, bons estudos, um abraço. Lembro que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais, através do nosso Instagram, @genipapopodcast, e do nosso e-mail, podcastgenipapo@gmail.com, enviando, como sempre, dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será uma alegria essa troca com vocês. Esse foi o nosso episódio do Genipapo Podcast. Esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro. Seguimos preparando conteúdos imperdíveis. Fiquem ligados. Obrigada por nos ouvir e até mais.